Bom dia, hoje é dia 22 de novembro. Eu sou Marcos Demarque, economista-chefe da Auris Partners. Comigo aqui a gente tem Felipe Monteiro, diretamente de Miami. Tudo bom, Felipe? Tudo bem, Marcos? E você? Tudo ótimo. Felipe, acho que aqui a ideia, né, desse Auris Connections de hoje é começar a tentar, né, a vislumbrar um pouco das consequências da eleição do presidente Trump, agora que está sedimentado não só a eleição dele, mas também Senado e Câmara na mão dos republicanos. A gente queria entender um pouco quais são os primeiros reflexos nos ativos, né, aquilo que interessa primordialmente aqui para os nossos clientes, né? E acho que a primeira pergunta, já indo direto ao ponto, é quem são os ganhadores, os primeiros ganhadores, se é que é possível falar dessa maneira, né, em termos de ativos, após a eleição do Trump, né? Já tem aí quase 15 dias da eleição, até um pouco mais. Ah, Olhando assim de maneira geral, quem né, quais os ativos performaram melhor diante da vitória dos republicanos aí nessas eleições americanas? Bom, eu diria que acho que foram vários ganhadores, Marcos. Assim, os ativos, de forma geral, né, reagiram com otimismo muito grande. A gente viu isso, né, principalmente na bolsa. É, Outras repercussões a gente também viu no mercado de renda fixa, no mercado de moedas. Mas eu diria que ativos de risco, de maneira geral, se comportaram muito bem aí com a vitória do Trump, né? Na bolsa, especificamente, a gente teve uma performance muito boa. Alguns setores que eu destacaria, né, que se beneficiaram mais, né, de uma vitória do Trump foram os setores que estavam mais sujeitos à regulação, né? Aí entraria parte de bancos, eh, small caps performam muito bem por conta da questão das taxas. O setor de energia performou muito bem, porque o Trump ele é muito mais amigável, a questão dos combustíveis fósseis, né? Então, mas assim, de maneira geral, o que a gente viu foi um espalhamento da performance setorial da bolsa, né? A gente vinha vendo, né, uma concentração ainda, né, que menor do que 2023, mas ainda assim uma bolsa bastante concentrada aí nas ações de tecnologia. E desde que ficou claro, né, de que o mercado entrou nesse Trump Trade, né, que eles chamam, que começou a ganhar um pouco mais eh, de, de, eh, de adesão, né? O que a gente viu foi um espalhamento de vários setores, assim, né? Então, isso era muito importante, né? Porque para você ter uma sustentabilidade nesses níveis de preço, né, da bolsa, e a continuidade desse otimismo, desse rally que a gente viu, né, era muito importante que você tivesse uma performance um pouco mais espalhada entre os setores. E foi basicamente isso que a gente viu com o Trump, né? Então, assim, diversos setores que estavam aí com uma performance um pouco aquém das ações de tecnologia, performaram muito bem, né? Então eu diria assim que os ganhadores foram justamente os setores que estavam ali meio que não Para esquecidos, trás, mas para mais para trás. trás, exatamente. Assim, que a gente fala esquecidos aqui é um setor que subiu só 10% esse ano, foi, né? Em relação ao resto, é, parece que foi mal, né? Mas não foi o caso. Mas essa é a verdade, né? Assim, que estavam para trás. Ô, Felipe, eu até anotei uns números aqui só para corroborar isso que você está falando, né? O índice de empresas de menor capitalização, né, o Russell 2000, né, nas minhas contas aqui andou por volta de 8%, né, do dia 4 até agora, né, 4 foi o dia anterior à eleição, e o S&P 500 andou cerca de 4%, né, então está muito claro, né, essa diferenciação
de movimento que ficou bastante concentrado nas empresas de menor capitalização. E aqui só chamar uma atenção para o lado econômico, Felipe. Eu até estava olhando recentemente que quando o Trump ganhou a eleição lá em 2016, um dos principais impactos econômicos, né, foi uma melhora muito significativa da confiança do pequeno e médio empresariado, né? Tem um indicador específico nos Estados Unidos para isso, e ele subiu significativamente lá naquele momento, né? Em cima disso que você colocou, né? A ideia de um governo que vai diminuir regulação, né? Retirar regulação em cima de setores aí que são mais regulados ao longo do tempo, né? E isso acaba ajudando muito as empresas de menor capitalização. Agora, pensando um pouco mais em cima de um fator que eu e o Carlos Caval batemos muito na tecla aqui nas semanas anteriores à eleição americana, né, a ideia do dólar como sendo Sim. Também um ganhador, né, em nível global da eleição do Trump. A gente teve uma dinâmica muito interessante nas moedas, né, Felipe? Sem dúvida. O dólar, eu diria assim, se teve, vai fazendo a mesma pergunta, né? Respondendo a mesma pergunta nas moedas, quem foi o grande ganhador foi o dólar, disparado, né? Eu acho que as políticas do Trump favorecem o dólar, né? O Trump ele vai, né? Tudo que ele vinha dizendo na campanha, né? Na ideia de taxar mais os países que eles importam mais, trazer mais a produção aqui para dentro dos Estados Unidos. Eu acho que o próprio otimismo com a economia americana que o Trump trouxe, né? Isso teve reflexo no dólar, quer dizer, aquela ideia de que o excepcionalismo americano, né? Quer dizer, aquela performance tão discrepante da economia americana em relação ao resto do mundo, eu acho que isso só se intensificou com a vitória do Trump. Então, isso tudo foi muito favorável ao dólar, né? Então, a gente viu esse movimento de fortalecimento tanto nas moedas dos países desenvolvidos, quanto nas moedas dos mercados emergentes, que são até aí, tem um componente de serem mais dependentes de China, né? Serem mais ligados à China, que talvez seja aí o grande perdedor de um eventual governo Trump, né? Outro aspecto, né, que eu acho que vale mencionar é que durante esse período, né, a gente teve números muito fortes da economia americana, né? Diferente do que a gente vinha tendo nos últimos, sei lá, 3 meses atrás, né? Parece que teve uma volta aí de números, uma sequência de números muito fortes da economia americana, e na Europa, né, o oposto, né? É, Então, você teve você teve o dólar se fortalecendo por conta do otimismo da economia por conta do Trump, das políticas que ele deve adotar, mais protecionistas. Ao mesmo tempo, você teve números mais favoráveis da economia americana e o resto do mundo, né, no relativo, um pouco pior. é, Então, foi o, uma combinação aí ideal para essa melhora do dólar. eu até também estava mergulhado aqui um pouco nos números agora pela manhã, né, Felipe? Só para salientar exatamente esse ponto que você fez agora. Quando a gente fala de dólar, né, muitas vezes a gente não está se referindo ao dólar aqui no Brasil, né? A gente está falando dólar frente Global. à cesta de moedas, né? E quando eu pego essa cesta de moeda, obviamente que o maior peso, né, numa cesta de moedas são para os países, para as moedas daqueles países que os Estados Unidos têm mais transação comercial, que no caso é o Canadá, é o México, é a China, a Europa, né? E o que a gente observou, né, do dia 4, dia anterior à eleição até agora, foi que nessa cesta de moedas, o dólar se fortaleceu aí
alguma coisa perto de 3,5%. Só que quando eu destrincho, né, tento abrir exatamente quais foram as moedas perdedoras e ganhadoras nessa cesta de moedas, a gente observa que, frente ao euro, né, a moeda comum do bloco da zona do euro, houve uma apreciação de quase 4,5% o dólar frente Sim. ao euro. E quando a gente vai para o ien, que é uma outra moeda muito importante, né, da cesta de moedas, para o México, para o Canadá, a gente já vê ali uma valorização entre 1,5% e 2%. Né? Então, boa parte da apreciação do dólar em nível global aconteceu exatamente contra o euro, né, em cima do que você falou, especialmente, né, de dados econômicos fracos, que tiveram, inclusive, hoje, né, Hoje mais, mais um, um tem o esquema, né? mais uma divulgação ruim nesse Rodada. sentido, mostrando ali setor de serviços fracos na Europa, setor manufatureiro fraco na Europa. A gente teve desenvolvimentos políticos negativos na Europa também, né? A, a ideia de que teremos Alemanha. bastante em breve eleições parlamentares na Alemanha, depois que o governo lá não conseguiu resolver questões fiscais aí pendentes dos últimos meses, né? Então, isso mostra, né, não só que você tem uma economia americana dinâmica, ainda muito dinâmica, com pouca desaceleração frente aos meses anteriores, mas a gente tem um mundo mais enfraquecido. E só fazer um adendo em cima de um ponto que você muito bem chamou a atenção, Felipe. China, né? Nos últimos 2 meses, né, de 2 meses para cá, muitas iniciativas do governo em termos de estímulo econômico, seja do próprio governo ou do Banco Central, que num primeiro momento geraram alguma expectativa de que poderia ajudar a economia, e a gente está vendo que existe um certo ceticismo com o impacto final dessas medidas do governo chinês, e fez com que, inclusive, né, se a gente olhar o consenso da expectativa de PIB para o ano que vem, que chegou a bater 4,5% depois dessas medidas, voltou para 4,2%. Ou seja, não só um ceticismo com relação aos efeitos desses pacotes, mas também que as políticas que o Trump virá ou poderá vir a adotar serão negativas para a China, especialmente pelo lado do comércio internacional, tentando colocar algumas tarifas em cima dos produtos chineses que vai enfraquecer um dos setores que mais tem contribuído para o crescimento chinês. Acho que isso é Sem importante. dúvida. Agora, o Felipe, olhando para um outro aspecto que, para a gente, particularmente aqui na Oriza, é bastante importante, porque a gente tem, ao longo dos últimos 12 meses, 18 meses, enfatizado bastante, né, que é a história da renda fixa americana, que a gente acha uma classe de ativos super atrativa, né? Eu lembro que a questão de 1 mês e meio, 2 meses atrás, nós aqui internamente, né, inclusive você veio com uma ideia de encurtar, né, as alocações de renda fixa, né, pensando na ideia de que a Cortar o gente prazo, sim. cortar o Uhum. prazo, né, apostar em títulos de renda fixa com vencimentos mais curtos, né? Como é que fica essa estratégia, né, que a gente estava um pouco mais alinhado há 1 mês, 2 meses atrás, a partir do momento que a gente tem um cenário de que a economia americana está mais segue forte, não vou nem falar que está mais forte, mas segue forte, que a inflação parou de melhorar, como a gente estava observando até pouco tempo atrás, e com essa cereja do bolo que é com a eleição do Trump aí há 15 dias atrás. É exatamente isso, Marcos. Eu acho que é tudo interligado, né? Quer dizer, se a gente. Né, eu acho que esse otimismo que a gente viu na Bolsa, o fortalecimento que a gente viu no dólar, né? Eu acho que tudo isso também teve consequências na renda fixa, né? Eu destacaria dois momentos, vai por assim dizer. Há 3 meses atrás, a gente falava de quase 9 quedas de juros, né? A gente vinha comentando que a gente achava que já era muita antecipação de ciclo, né? Para pouca consistência
de dados, né? A gente vinha vendo claramente uma inflação cadente, até numa velocidade alta, né? O mercado ele começou a colocar uma probabilidade de desaceleração maior do que os dados estavam colaborando, né, corroborando naquele momento, né? Então você teve uma antecipação de um ciclo de cortes muito grande, né? A gente não acreditava nisso, a gente achava que sim, de fato, a gente ia ter o ciclo de cortes, mas não na magnitude e na velocidade com que o mercado estava precificando. E aí veio a surpresa do 0,50, né? O primeiro corte do Fed foi, ao invés do 0,25, foi o 0,50. Na época, a gente até comentou que foi, na nossa visão, eu acho que foi muito mais uma questão de oportunidade, né? De você, Comprar um do que. seguro. Comprar um seguro, né? Exatamente. Ele tinha uma gordura muito grande para cortar, ele estava com uma folga bastante grande, né? Então ele já deu logo os 50 bases inesperadamente, mas eu acho que ali foi muito mais uma questão de oportunidade do que uma piora né, dos dados. Né? E desde então o que a gente viu foi justamente ao contrário, né? Como você falou, os dados que vinham né, piorando numa velocidade maior, eles pararam de piorar tanto, né? Então a gente vinha a inflação indo numa queda bastante acelerada e agora a inflação já meio que estabilizando, ainda numa queda, mas assim meio que estabilizando no nível onde está, né? Os dados da economia também, mesma coisa, né? Vieram dados mais fortes nesses últimos meses. Então, e aí depois você teve toda essa questão do Trump, né? Aí você teve dois movimentos, né? Primeiro, a questão na parte mais longa da curva, né? Você teve um aumento de taxa de juros relevante na parte mais longa da curva, porque existia uma preocupação, ainda existe, obviamente, né, de que o Trump ele seria prejudicial ao equilíbrio fiscal americano, né? Prejudicial por quê? Né? Porque toda essa questão de corte de gastos, né? Tudo isso, isso daí, obviamente, você impacta na sua receita e você vai gerar um desequilíbrio lá na frente, onde o governo vai ter que, ele vai, né, vai arrecadar menos, o gasto, né, você não consegue cortar tanto assim, né? Então você iria ter que emitir mais títulos para pagar essa conta, né? De ter uma redução de taxas, né, generalizadas pela economia. Eu não concordo tanto, porque eu acho que os Estados Unidos ele tem diferente do resto do mundo, né, onde os Estados Unidos ele tem uma moeda que é a reserva de valor, né, então o mundo ele demanda existe uma demanda constante por dólares, né, então os Estados Unidos ele tem muita facilidade para se financiar. Mas isso, na época, eu digo, há poucos meses atrás, gerou essa preocupação. Então, a gente viu um aumento das taxas de juros mais longas. Tá? Ao mesmo tempo, a gente viu que, além da inflação estar dando sinais de uma estabilidade, né, e esses dados da economia terem vindo mais fortes, as próprias políticas tarifárias do Trump também são políticas que têm o potencial de gerar inflação. Né? No curto prazo, enquanto você não consegue produzir tudo internamente, inevitavelmente você vai estar pagando mais caro pelos seus produtos que você importa. Né? Enquanto você não, não conseguir substituir, você vai pagar mais caro. Isso vai ter impacto na inflação. Né?
E aí depois, assim, que também é uma coisa que a gente não acredita que seja de imediato, né? A gente não acha que o Trump vai chegar, mandar lá no primeiro dia 60% de imposto na China sem ter uma negociação, né? A gente está na linha de que é muito mais uma moeda de negociação do Trump, né? Aquela história de botar o bode na sala do que já chegar e sair tarifando todo mundo à torta e à direita, né? Então também a gente acha que foi exagerado. Então né, assim, sendo resumindo aqui, né, a gente achava que estava exagerado, né, pelo movimento há 2 meses, há 2, 3 meses atrás, a gente achava que o mercado tinha ido muito para o lado de precificar muito corte de juros e uma economia mais fraca. E agora a gente acha que o mercado foi para o outro lado, né? O mercado está muito pessimista com relação à inflação de curto prazo e muito pessimista com essa questão fiscal. Então, sim, agora a gente vinha numa carteira curta, o que foi bom, porque a gente se defendeu desse movimento de alta de juros. Agora, eu acho que é uma boa hora para aproveitar essa alta que a gente viu para começar a alongar um pouquinho mais o vencimento das posições de renda fixa, para garantir um pouco, para reduzir um pouquinho o risco de reinvestimento, né? Quer dizer, você trava uma taxa alta por um período um pouquinho mais longo. Então, eu acho que pode ser um bom momento para a gente começar a voltar a alongar, sim, as nossas alocações. Eu só adicionaria, né, Felipe, nessa análise que você fez aí sobre a ideia daquilo que o Trump prega, né, de tarifar os produtos importados que chegam no país. A gente também está nessa linha de não acreditar que vai ser algo tão ostensivo assim, deliberado contra todo mundo, à torta direita, como você mesmo disse. E só lembrar que lá em 2000, na primeira administração Trump, né, a China deixou o câmbio se desvalorizar, né, para contrabalançar o efeito do preço mais A alto tarifa. do produto que chega nos Estados Unidos, né? Então, tem um mix aí que a gente vai ter que observar ao longo do tempo, que boa parte pode recair sobre a própria moeda chinesa ou da moeda do país que o Trump vier a taxar, né? E uma parte recai também sobre um pouco a compressão dos lucros das empresas, né? Isso também aconteceu lá pós 2016, quando o Trump fez as medidas. E acho que, só para a gente encaminhando o nosso final aqui, né, Felipe? Tem, assim, tem muitas expectativas sobre aquilo que o Trump prometeu e, de fato, vai cumprir, se é que vai cumprir, né? Então, a gente está muito no começo. Eu acho que vai fazer parte do nosso dia a dia, que é destrinchar exatamente aquilo que é da boca para fora e aquilo que, de fato, vai ser implementado, porque se os republicanos vierem implementar tudo o que eles estão defendendo durante a campanha, será um tiro no pé e poderia trazer problemas sérios para a economia. Então, acho que Sem dúvida. faz parte a gente olhar com cautela e levar sempre aquela dúvida sobre o que é político, o que é da boca para fora e o que efetivamente vai ser implementado, né, Felipe? Sem dúvida nenhuma. E o Trump, eu acho que ele tem plena consciência disso, né? Acho que vale sempre lembrar que o Trump, ele é um empresário, ele é um negociador, né? E ele, sendo do ramo, né, ele é extremamente sensível à economia, extremamente sensível à bolsa de valores, né? Então, eu acho que ele tem plena consciência de que se ele implementasse tudo, ele literalmente daria um tiro no pé, quebraria o brinquedo, né? As coisas passariam a não né, se desencontrar. E eu acho que ele vai, né, o lado de negociador dele é, vai ser, vai tornar esse nosso trabalho de destrinchar o que que é blefe, o que que é intenção real,
aí do Trump, né? Eu acho que a gente vai ter, pelo menos nesse começo aí de mandato, vai ser bastante ruidoso, né? E eu acho que a gente vai ver muito disso, né? Olha, vou tarifar a China em 60%, mas se você abrir uma fábrica aqui, fica por, sei lá, vai, 30, 25, né? E aí os caras vão lá, montam um escritório de representação e pronto, tudo resolvido, né? Sim. Então, eu acho que tem algumas agendas que sim, ele vai implementar a questão das fronteiras, mas também ele não vai, né? Como é que você vai deportar 15 milhões de pessoas? Você não consegue fazer isso, Ô, você acaba com a Felipe, mão de obra, então você não tem, você não consegue fazer isso, essa é a verdade. Felipe, eu estava até vendo ontem numa matéria que saiu no Wall Street Journal, falando que 42%, se eu não me engano, da mão de obra que trabalha na zona rural americana, né, é mão de obra imigrante ilegal. Legal. Ilegal, ilegal. Então, o que que acontece? Você imagina de uma hora para outra você interromper, né, esse fluxo de trabalhadores para a zona rural, né, de imigrantes ilegais ou legais, aqui não convém o ponto, mas a questão é, você vai encarecer os produtos que vão chegar na prateleira dos americanos. É isso que o Trump quer, né? Então, assim, eu acho que a gente vai tentar entender qual vai ser a graduação das medidas que foram propostas e que vão ser implementadas, né? A graduação dessa implementação, porque eu acredito que por ele ser um presidente mais livre, né? Livre entre aspas, livre no sentido de ele não tem a possibilidade de um terceiro mandato, né? Então ele vai poder, ele é muito individualista, né? Ele não tem um grupo político que ele está lá para defender. Ele está lá para defender muito aquilo que ele acredita, né? Então ele vai ter liberdade para fazer muito daquilo da agenda que ele defendeu. A questão é se de fato ele vai querer seguir a ferro e fogo a ponto de quebrar o brinquedo, como você mesmo disse, né? Então acho que esse é Sim. um pouco da ideia aqui. Ô Felipe, queria agradecer você aí por esse update, por essa atualização. Acho que a gente vai ter que fazer isso várias vezes ao longo dos próximos 4 anos, porque é uma presidência que tende a ser, como foi a Ruidosa. primeira, imprevisível até certo ponto, né? Mas aí cabe a gente, né, fazer essas análises aí, e a gente vai contar muito com a sua análise aí. Muito obrigado aí. À disposição, sempre. Um bom final de semana para você, para os nossos ouvintes aí. Agradecer a participação, e até uma próxima. Até a próxima, Marcos. Muito obrigado. Um abraço. Tchau, tchau, Bom fim de tchau. semana.